posicionamento da ministra, mas sempre mudo de convencimento quando há uma argumentação, ministra, quando eu digo que a guarda compartilhada pura e simples, o conceito dela não inclui tempo equilibrado de convívio. Por quê? Eu sou juíza numa comarca muito carente, muito mesmo. É difícil eu pegar casos em que há recolhimento de custas. São pessoas que 98% atendidas pela Defensoria Pública. Então, quando eu começo a trabalhar nesses lugares carentes, com essas famílias, e eu digo, então agora vai ser aplicada a guarda compartilhada e nós vamos ter uma equiparação de convívio. Um dos genitores vira e argumenta, doutora, eu saí de casa, eu não tenho ainda nem onde ficar. Se a senhora falar que eu sou obrigado a pegar o meu filho e levar comigo, eu não sei nem para onde eu vou com essa criança. Eu quero a guarda compartilhada, mas eu preciso de tempo para me estabelecer, para retomar minha vida. Eu dependia totalmente dele, hoje eu não consigo mais, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, tenho que me reintegrar neste mercado. Então, eu aplico sim, sem imediatamente traçar este convívio imediato. E eu acho assim, o processo, ele tem uma visão, ele é malvado, né? Ele é benfeitor quando a gente começa a trabalhar, quando há a vinda da equipe e quando nós começamos a interagir e nós vamos alertando essas pessoas que nunca estudaram, nunca se formaram para ser pai, mãe, casal e encontram ali, ou nas abordagens de um molde de oficina de parentalidade, ou no molde que a gente traça no dia a dia mesmo de audiência, eu posso dispor na sala do material, dos vídeos, as pessoas vão tomando consciência da importância de ser pai, de ser mãe, de conviver, em que isso implica. Então, essa é a realidade vivida. Por isso que eu digo que, de imediato, não tem como nós colocarmos em todos os processos, de imediato, esse convívio. Então, eu afirmo que há casos, né, em que o pai e a mãe dividem igualitariamente as decisões cotidianas que reclamam a vida dos filhos, decisões concernentes ao poder familiar. No entanto, pelo estilo de vida familiar, condições fáticas, pelos interesses dos filhos, traçam divisão de tempo, norteando como equilíbrio afetivo e não matemático. Assim, o equilíbrio deve respeitar o melhor interesse dos filhos. Uma discussão que a lei... Eu estive em Portugal em janeiro, defendendo o texto legal. E já de imediato, lá, eu tracei assim, uma discordância com um escritor nosso, que ele dizia que a base da moradia sempre será eleita nas guardas compartilhadas. Isso não é verdade. A necessidade de se eleger uma moradia base, a gente só verifica em cidades diferentes. Eu tenho o caso de uma família, a mãe, quando iniciou o processo, foi para Goiânia, hoje ela já está em São Paulo e o filho continua no estado de Mato Grosso com o pai. É guarda compartilhada e nós conseguimos traçar o convívio dessa família desta forma. Aqui eu também faço uma pausa e discordo de quem ataca o nosso modelo legal, dizendo, agora você já está falando sobre guarda alternada. Não. Nós temos que ter o hábito de engrandecer e ter visão positiva das conquistas que nós temos no Brasil e da forma que nós encontramos de aplicar essa legislação. E não buscar já o lado negativo possível e equipará-la a experiências frustradas no exterior.
não é guarda alternada. E por que não é guarda alternada? Não é guarda alternada porque os pais tomarão das decisões conjuntas. Só que eles não estão na mesma cidade. E todos nós aqui sabemos que a guarda alternada empodera o pai ou a mãe que está no período de convívio para que somente ele tome as decisões. Por isso, a nossa guarda é, sim, compartilhada, em que pese a brilhante visão do legislador em prever o que é corriqueiro hoje, pais não morarem na mesma cidade. E digo mais, pais que propositalmente não moram na mesma cidade como forma de dificultar o exercício da guarda compartilhada. Então, é mais um instrumento para combater a alienação parental, com aquela mudança constante de endereço que víamos sempre. Aqui retrata o texto, onde diz que, consolidada a guarda unilateral, o pai ou a mãe que não a detém é obrigado a supervisionar o interesse dos filhos. Então, não é porque a guarda é unilateral que o outro está desobrigado ao acompanhamento. Ele pode, sim, e deve, porque ali está escrito, é dever dele, então ele deve acompanhar o interesse. E o pai ou a mãe que detém na forma monoparental aqui, ele deve buscar o texto legal como forma de obrigar aquele a cumprir com o dever. Temos as duas exceções de não aplicação, se um deles declarar que não deseja, ou se um ou ambos não se mostrarem aptos ao exercício. Eu procuro não forçar a aplicação da guarda, quando há esse desejo expresso de não compartilhamento, porque o melhor interesse da criança recomenda não colocá-la em risco. E se alguém chega para mim e fala, eu não quero e eu imponho, eu vou estar contribuindo para um possível risco na vivência dessa criança. Faço uma abordagem agora e explico muito bem o porquê desta tela. Nós estamos nos deparando com colegas que se tornam refém de laudos e, pior, colegas que delegam, entre aspas, o poder de decisão à equipe multidisciplinar. Pior que não decidir, parabéns, é criar essa circunstância aqui. Então, quem tem que julgar somos nós. Nós não podemos admitir parecer, laudo, que nos indique, que nos aconselhe o que fazer. Este laudo ele pode ser levado ao Conselho Federal e pode ser possível uma reclamação, e está aqui a doutora, que melhor que ninguém, doutora Sandra, sabe disso. O nosso interesse é cada vez mais criar essa equipe qualificada para, sim, ser aliada nessa luta. E não ser um entrave, não ser um instrumento de bloqueio do processo. Por isso que eu digo que os estudos sociais e psicológicos não são indispensáveis para a concessão de liminares. Não são. Nós não podemos criar uma muleta para não entregar essa liminar para essa família. O julgamento do mérito, se também não for necessário, se não tiver traço nenhum dessa necessidade, por que eu vou levar maior tempo para decidir se eu já tenho elemento suficiente no processo? A lei diz, poderá basear-se, ela não diz, o juiz deverá buscar o laudo. Diz, poderá. E a pedido do Ministério Público, poderá. Por isso que eu criei essa tela como forma de fazer um alerta mesmo, para que nós, julgadores, tenhamos serenidade suficiente pelas demais provas e elementos e não sejamos reféns desses artifícios, porque nós temos, infelizmente, laudos confeccionados.
Sobre a alteração, descumprimento imotivado de cláusula, nós sabemos das prerrogativas que podem ser diminuídas e até mesmo ocasionar a inversão da guarda. Uma pergunta que sempre acontece: como na lei veio o valor da multa em reais, as pessoas perguntam, mas a senhora vai colocar uma multa? Ele vai ficar fácil pagar essa multa e daqui a uns anos como fica? Vamos corrigi-la pelo INPC, que é o índice que o judiciário utiliza para as atualizações. Eu vou fazer uma pausa para tomar uma aguinha. Debate sobre guarda compartilhada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, discutindo e contando com a presença da ministra Nancy Andrighi, do STJ. Está com a palavra a doutora Jaqueline Cheluri, juiz de direito, terceira vara especializada de Várzea Grande, Mato Grosso. Obrigada, deputada. Nós temos agora aqui outro ponto muito importante para a discussão. E também faço um alerta à interpretação da tela. Nós falaremos sobre liminares em medidas cautelares. Não são as liminares que chegam até nós nos pedidos de guarda. Nessas cautelares, corriqueiramente, é pedido, embutido uma guarda nela. Vem separação de corpos ou arrolamento de bens, e quando a gente vê, está embutido uma liminar de guarda. Doutora Jaqueline, só para a gente Eu estourei o posicionar prazo, aqui, né? Quanto tempo a senhora precisa? Tenho duas telas, Tá bom, mais então. duas telas. Tá bom. Qual que é o problema aqui? É que essas liminares, elas são utilizadas como uma forma de propiciar uma alienação parental. Nós concedemos uma separação de corpos, ali vem embutido uma guarda, pelo menos nesse início da discussão ali entre o casal, e você concede a guarda da separação de corpos e a pessoa que pediu a separação de corpos some com essas crianças. Então, qual o alerta? Nós não podemos admitir que, e esse é o sentido da lei da guarda compartilhada, explorar esse aspecto das cautelares, para que nós não a concedamos sem oitiva da outra parte ou sem elementos que nos garantam que nós não estamos sendo usados para propiciar uma alienação parental, um sumiço, né, dessa pessoa que solicitou a separação de corpos com os filhos. Temos também que observar essas liminares cautelares e as medidas protetivas nas varas de violência doméstica. Estamos tendo enfrentamentos com essas questões da violência, quando é aplicada a medida protetiva, englobando, além do distanciamento, né, do homem da mulher, vai a criança embutida também. Vai no pacote. Aí a gente vai aplicar a guarda compartilhada, um deles fala, mas eu tenho uma medida protetiva. Ele está proibido de se aproximar da minha filha. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Teve alguma denúncia de abuso por parte do genitor? Não, mas a minha medida engloba os filhos. Esse é o alerta que fica em relação a esse artigo das cautelares. Temos uma inovação também que nunca, no ordenamento jurídico, havia o conceito de poder familiar, né, deputado? É verdade. É uma inovação. E, para finalizar, dúvidas frequentes. Vou apressar um pouquinho para não... Podia pedir a Vossa Excelência? Essa questão das dúvidas volta uma oportunidade de falar. Eu agradeço, muito obrigada. Eu queria convidar a juíza Ângela Gimenez, dizendo que a partir das 11 horas a ministra Nancy Andrighi tem que se retirar, já havia previamente informado, e então a palavra à ministra Ângela Gimenez.
Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa da ministra Nancy Andrighi e do nosso deputado federal, Arnaldo Faria de Sá. Cumprimento a todos os pais presentes, me solidarizando com a luta e com o sofrimento tão evidenciado durante a exposição do vídeo, e dizer que nós precisamos tratar todas essas questões, ministra, como Vossa Excelência bem ressaltou, com a máxima urgência. O direito das famílias não pode esperar. O crescimento das crianças não espera. A ausência do pai e da mãe não pode ser superada com qualquer outra forma que o direito apresente, inclusive as que nós temos, que seriam as indenizatórias. Nada poderá suprir essa ausência cotidiana no desenvolvimento dos filhos. Queria pedir, então, para a gente colocar o primeiro slide, por favor. Bem, reverenciando o trabalho do deputado na propositura da lei e na edição da Lei 13.058, mais adiante, mais, por favor. Mais. Aí, obrigada. Eu queria ressaltar que essa lei, ela vem com um cunho afirmativo. Ela reforça o que todo ordenamento jurídico já trazia, mas agora a lei expressamente traz, que é a presunção de aptidão para o desenvolvimento do poder familiar, tanto do pai quanto a mãe. Uma coisa muito estranha que a sociedade desenvolve, ministra, quando nós temos os filhos, quando os pais moram na mesma residência, ninguém pergunta se esse pai está apto ou se essa mãe está apta. Presume-se essa aptidão e, durante todo o desenvolvimento do ser humano, o pai vai exercendo a paternidade e a mãe a maternidade. Quando o modelo familiar se modifica, com a proposta de mudança de residência, com a possibilidade de termos, então, famílias multinucleares, levanta-se toda uma celeuma, toda uma dificuldade, sobretudo com relação aos pais, para que eles venham demonstrar que estão aptos, que estão desejosos e que poderão continuar convivendo com seus filhos. A Lei 13.058, ela põe um ponto final nisso, mas é preciso que se diga que nós, infelizmente, ministra, dentro das nossas carreiras, dentro da nossa tarefa principal de interpretar a lei, não estamos cumprindo a contento essa função tão importante que a sociedade nos trouxe. O Poder Judiciário não vem contemplando, estão aí as falas de Vossa Excelência, da doutora Jaqueline, que me antecedeu, dizendo que as liminares não têm sido concedidas, muitos percalços têm sido apresentados para que os pais possam desfrutar dessa convivência. A Lei 13.058 sepultou a diferenciação entre um genitor de primeira grandeza e de segunda grandeza, entre um genitor guardião, um genitor de segunda categoria, que tinha somente a função de visitante, e eu digo aqui, estou me referindo aos pais, não dizendo que todos os casos sejam esses, mas as estatísticas mostram que 97% dos pais são os provedores das famílias nos casos de separação. Então, o pai vem desenvolvendo, historicamente, uma função estigmatizante, que é a de provedor. E a mãe, como se naturalmente tivesse nascido para ser cuidadora, levantando-se, então, o mito da maternidade que todas as ciências têm derrubado por terra. Quero falar também sobre a distribuição equilibrada de tempo que a lei trouxe, e equilíbrio, me parece que só exista de uma forma onde as pessoas sejam tratadas igualmente, e não sei por que, quando falamos de tempo, essa noção de equilíbrio sofre tantas variações. Equilíbrio é igualdade, equilíbrio é o respeito, a aptidão que os pais têm para desenvolver plenamente a sua paternidade e as mães plenamente a sua maternidade. Não há qualquer razão para que nós façamos esse desequilíbrio. A lei não quis assim, a sociedade não quer assim, pais e mães não querem assim. Eu queria passar, por favor. Obrigada. Os números são impactantes. Nós temos hoje, nas decisões judiciais, apenas 6,8% das guardas judiciais concedidas com compartilhamento. É um número ínfimo, muito pequeno, e eu quero dizer que nem todos se referem também ao compartilhamento entre pais e mães. Existem casos muito pequenos onde há um compartilhamento entre mães e avós, e pais e avós. Nós temos uma prospecção do IBGE
IBGE para a próxima pesquisa, que vai se referir ao ano de 2014, que não sofre ainda o impacto da lei, porque a lei foi sancionada em dezembro, mas a prospecção, ministra, é de um aumento apenas para 7,2% do compartilhamento. Então, os dados, a pesquisa mostra que o Poder Judiciário está descumprindo a lei, que o Poder Judiciário está atentando contra a ordem legal e a segurança jurídica do país. Essa não é uma atribuição que possa ser resguardada aos homens e mulheres que pertencem ao Poder Judiciário. Trago aqui uma experiência singela, trago humildemente a experiência da vara que jurisdiciono, que é a primeira vara de família e sucessão de Cuiabá. Nós não tínhamos mensurado esses números, temos a impressão que mesmo antes da vigência da lei já tivéssemos um número maior do que o número nacional, que é apresentado 6,8. Mas a partir de dezembro começamos então a olhar e pesquisarmos para termos mais eficiência nessa quantificação. E quero trazer aqui, com bastante otimismo, os números da primeira vara. Alcançamos, em Cuiabá, ministra, o número de 83% de varas compartilhadas. É um número muito diferente da expressão nacional. E trago esses números, como disse, com muita humildade, e dizer que ele não é fruto de uma situação excepcional. O que nós temos na primeira vara é uma predisposição a ajudarmos as pessoas pensarem as suas funções parentais. Nós temos nos esforçado para isso, nos momentos de audiência, trazido essa reflexão, não tendo, eu sei que nós precisamos cumprir metas e tivemos também um resultado muito positivo, tivemos 60% de diminuição do estoque da primeira vara, esses 60% de 7.800 processos, descemos para 1.800 processos em 1 ano e 2 meses. Isso tudo sem prejudicar o encontro nas audiências com os pais, sem prejudicar o momento em que o juiz pode encontrar a sua própria humanidade com a humanidade das partes que lhe procuram, ajudar num trabalho de formação junto às defensorias públicas, o Ministério Público, a OAB, todos os rincões do Brasil e especialmente do estado que eu amo, que adotei como o meu estado, que é o estado de Mato Grosso. O número de 83% é desafiador ainda. Queremos melhorar esse índice, porque queremos que todas as crianças do Brasil possam desfrutar do direito, que é humano e que é também consagrado constitucionalmente em todos os princípios e em todos os tratados internacionais, Convenção de Direitos Humanos da Criança e todas as outras que norteiam a humanidade, que elas possam desfrutar sem culpa, sem dificuldade, do amor, do zelo e do cuidado do seu genitor e da sua genitora, do seu pai, da sua mãe, das suas famílias extensas. Para que isso aconteça, para que a gente tenha alcançado esse número de 83%, nós adotamos o que a lei determina, é que desde o momento inicial do processo, com a análise liminar, nós já temos determinado o compartilhamento. E o que isso mostrou, ministra? Sabe o que aconteceu? A partir da liminar, sim, com muitos agravos, é claro, com muitos recursos, mas a partir das audiências, onde nós ajudamos e favorecemos esse espaço, a partir do empoderamento dessa mãe e desse pai, percebemos que, ao final, quando as sentenças são lançadas, ou quando os acordos são efetivados, não há tanta insurreição, porque as pessoas experimentaram e entenderam na vida prática que o final da conjugalidade, que o final do companheirismo não pode interferir nas relações parentais, e que é possível amar e cuidar dos seus filhos, independentemente de morarem na mesma casa ou de manterem uma relação afetiva como homens e mulheres, como pais nas questões homoafetivas. Bem, o que aconteceu? Tentei levantar esses números para essa audiência e eu fui surpreendida antes de ontem. Nós temos um único recurso... 11 horas em Brasília, você está acompanhando a audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, que está debatendo a lei que trata da guarda compartilhada. Vocês estavam ouvindo até o momento a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, e juízes, advogados, psicólogos estão participando desta audiência proposta pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, ele que é o relator não, ele que é o autor desta lei
que criou a guarda compartilhada. O deputado Arnaldo Faria de Sá, que é do PTB de São Paulo, disse inclusive que, apesar da lei ter quase um ano de aprovação, ela ainda não está sendo aplicada como deveria, porque, segundo ele, muitos juízes têm dado interpretações diferentes, impossibilitando que pais e mães compartilhem a responsabilidade e a convivência com os filhos no momento da separação. E é para discutir melhor a aplicação da lei é que o deputado propôs essa audiência pública que acontece agora com a participação de vários juízes, inclusive a ministra Nancy Andrighi, do Supremo Tribunal Federal. Vamos passar agora para o plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, onde neste momento foi aberta a sessão extraordinária. Um dos itens da pauta é a continuação da análise da proposta de emenda à Constituição do deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, que permite às universidades públicas cobrar pela pós-graduação lato sensu. Este é um dos assuntos que será discutido. Por enquanto, os deputados estão fazendo uso da palavra no plenário aqui da Câmara. Lúcio Moschini, de Rondônia. Vamos ouvir. Tem 1 minuto. Senhor presidente, nesta manhã, mais uma vez, eu quero cobrar do Ministério do Transporte, do Departamento Nacional de Infraestrutura, a recuperação do trecho da BR-364, que interliga os municípios de Ouro Preto do Oeste até Ariquemes. Eu estive com o ministro, estive com o diretor-geral do DENIT, nos foi prometido uma visita ao trecho. A visita foi realizada nesta última quarta-feira, de maneira que eu quero pedir insistentemente ao diretor-geral do DENIT, ao nosso diretor regional de Rondônia e Acre, o engenheiro Sérgio Mamani, que comece imediatamente a recuperação do trecho da BR-364, principalmente entre Jaru e Ouro Preto. São diversos acidentes, diversos buracos, está ficando uma situação insustentável. Eu gostaria que o diretor do DENIT ouvisse aqui o nosso pedido. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo Rio de Janeiro, deputado Washington Reis. Deputado pelo PT do Ceará, José Ayrton Cirilo. Ô, 1 minuto. presidente, bom dia. Washington Reis. Muito obrigado, nobre deputado. É um prazer ouvi-lo. Volte o tempo do deputado, por favor. Senhor presidente, a nossa vinda nessa tribuna, nessa manhã de hoje, é com muita alegria para agradecer ao Ministério das Cidades, aonde fez a prorrogação do projeto de saneamento das bacias dos rios Saracuruna e Rio Capivari, lá no 4º distrito da nossa querida Duque de Caxias, um projeto onde vai fazer o saneamento ali de toda aquela bacia hidrográfica, um projeto que ele será pioneiro no Brasil, um projeto público na ordem de 128 milhões de reais. E eu sempre digo, o governo inteligente que investe cada real em saneamento, ele economiza R$4 em saúde pública, na fábrica e na indústria da doença. Então, senhor presidente, é com muita alegria que nós conquistamos essa obra no governo. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT do Ceará, do deputado José Ayrton Cirilo, 1 minuto. Senhor presidente, venho aqui prestar minha homenagem à minha querida cidade de Aracati, que vai completar 173 anos de existência, criada no dia 25 de outubro de 1842. É meu querido município mãe, um dos mais importantes do Ceará, a cidade em que estudei no Colégio Marista e no Instituto São José, construí grandes amizades. Foi lá também que iniciei a minha vida política, como vereador em 1982. Portanto, quero registrar essa cidade, que tem história, cultura, belezas naturais e, sobretudo, um patrimônio histórico de relevância. Inclusive, é uma das cidades que nós conseguimos incluir no Pacto das Cidades Históricas. Aracati, portanto, é a nossa querida cidade. Por isso, eu quero aqui cumprimentar todos os meus conterrâneos, em nome do prefeito Ivan Silvério, do vice-prefeito Valdo de Menezes, do presidente dos vereadores, Fábio, e de todos os secretários, Fábio, meu vereador, professor Mendes. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PCdoB da Bahia, Daniel Almeida, 1 minuto. Senhor presidente, 30 de outubro
comemora-se o Dia do Comerciário. Esta data faz referência a uma luta histórica que aconteceu em 1932, quando os comerciários se levantaram no Rio de Janeiro, no país inteiro, reivindicando redução de jornada de trabalho. Até então, a jornada mais comum era de 12 horas diárias e, a partir de então, conquistou-se a jornada de 8 horas e outras conquistas. Ao longo do tempo, essa data se comemora em dias diferentes no mês de outubro. Em Salvador, na Bahia, por exemplo, comemorou-se no último dia 19, com grandes atividades, grandes manifestações. Ainda hoje, as lutas dos comerciários estão presentes e relacionadas à jornada, trabalho domingos e etc. Quero parabenizar todos os comerciários brasileiros, especialmente aos baianos. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT do DF, nobre deputada Érica Cocai, 1 minuto. Senhor presidente, nós estamos vivendo nesse momento uma greve dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema financeiro. Os bancários estão em greve e estão reivindicando, senhor presidente, que nós tenhamos a recuperação dos nossos salários e tenhamos um ganho real. E, de forma inusitada e incompreensível, há uma resistência imensa do sistema financeiro. Nós estamos falando de um sistema que está incólume a qualquer tipo de crise. O sistema financeiro e os bancos continuam lucrando. Lucram em todas as circunstâncias e lucram a partir do trabalho de cada bancário e de cada bancária deste país e se negam a repor a inflação dos trabalhadores e trabalhadoras bancárias que constroem o maior lucro deste país. Por isso venho aqui prestar a minha profunda solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da minha categoria, porque carrego um orgulho muito grande de ser bancário e sei a dor e a delícia de sê-lo. Por isso, a minha solidariedade aos bancários em greve. Muito obrigado, nobre deputado. Com a palavra, deputado governador Gaguin, 1 minuto. Depois, Mauro Pereira. Senhor presidente, mais uma vez, ocupo essa tribuna na questão de reivindicar um direito dos nossos empresários do Estado de Tocantins, que tem mais de anos, senhor presidente, fizeram as obras e não recebe tanto da liberação do Banco do Brasil, quanto da liberação do governo do Estado na questão da documentação, do cálculo. Então, peço mais uma vez o nosso discurso aqui, que tido como lido na voz do Brasil e no meio de comunicação dessa casa, no sentido de que está inviabilizando a vida de milhares de pessoas, de pequenas empresas e grandes empresas. São mais de 200 milhões que está parado no Banco do Brasil, mas nós, como coordenador da bancada, juntamente com a ministra, juntamente com os senadores e com todos os parlamentares, vamos sim resolver de imediato essa pendência com esses grandes empresários do nosso Estado que ajudam a construir o belo Estado de Tocantins. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Mauro Pereira, depois Otávio Leite. Senhor presidente, deputado Carlos Monato, eu quero parabenizar a todos dessa casa, deputados e deputadas, e parabenizar o nosso presidente Eduardo Cunha, porque hoje, às 15 horas, a presidente Dilma vai estar sancionando a lei que faz com que os nossos lotéricos tenham juridicamente a tranquilidade de trabalhar naquilo que é seu de fato. Há 2 meses atrás, tinha um edital de concorrência pública daquilo que já era deles. E esta casa, de uma forma rápida, foi aprovado o projeto onde regularizou, onde legitimou aquilo que já era deles. Há 35 anos os lotéricos estavam trabalhando e, de repente, eles teriam que participar do novo leilão. E a justiça foi feita por essa casa e eu fico muito feliz de fazer parte dessa legislatura que vem fazendo justiça, especialmente pelos lotéricos. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PSDB do Rio de Janeiro, 1 minuto, Otávio Leite. Presidente, eu gostaria de congratular, cumprimentando o eminente reitor da Universidade da Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, a PUC, Padre Josafá Siqueira, pelo belíssimo trabalho de condensação que fez sobre a encíclica recente do Papa
Francisco, Laudato Si, louvado seja, convergindo totalmente para uma reflexão profunda acerca do ambiente e o desenvolvimento sustentável. A encíclica é extremamente interessante, oportuna, diz respeito a toda uma preocupação que tem que tomar conta de todos os homens no planeta, dos dramas ambientais que estão aí à nossa vista, parte do princípio de um consenso científico em relação às alterações climáticas que estão incontestáveis e que precisa de mobilização, de conscientização, que tipo de sociedade queremos deixar para os nossos filhos. Portanto, eu quero cumprimentar o reitor da PUC pelo esse belo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre deputado. Pelo PT da Bahia, nobre deputado Valmir Assunção, 1 minuto. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, quero fazer um registro. No dia 21, praticamente completa 8 anos do assassinato de um militante do Movimento Sem Terra, Valmir Mota, conhecido como Queno. Ele foi assassinado no Paraná e foi devido a uma ocupação feita na área de uma multinacional, que é a Singenta, e os seguranças da empresa, fortemente armados, atiraram e acabou assassinando o nosso companheiro Queno, que até hoje a família pede por justiça, passou 8 anos, e a Singenta não assume a responsabilidade, e é preciso que faça justiça, porque foi um militante que lutou pela reforma agrária e o exemplo dele continua vivo para todos nós, senhor. Muito obrigado, nobre deputado. Por Sergipe, nobre deputado Johnny Marcos. Deputado Caetano. Vossa Excelência tem 1 minuto, PT da Bahia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui hoje apoiar os bancários que estão em greve há 15 dias. Os banqueiros, senhor presidente, em arrogância, empáfia e desprezo com aqueles que têm da população brasileira, não atendem aos bancários. Os 5 maiores bancos, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, alcançaram lucros de 36,3 bilhões apenas no primeiro trimestre desse ano, senhor presidente. Portanto, nós fazemos aqui uma conclamação, um pedido para que os banqueiros sentem com os sindicatos, que organizem com a confederação, que atendam às abdicações para que o sistema financeiro volte a funcionar. O sistema financeiro do Brasil arrecada muito, tem muitos lucros, e os banqueiros não querem atender os bancários, os trabalhadores, e esperamos que eles sejam atendidos. Toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio aos bancários do Brasil. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PP do Rio de Janeiro, nobre deputado Jair Bolsonaro, 1 minuto. Senhor presidente, em 1 minuto apenas aí. Infelizmente, a crise que nós vemos no Brasil vai se aprofundar, arrastado, obviamente, pela economia. Nós aí perdemos 3 mil empregos por dia. Nos últimos meses, os saques da poupança estão na casa de 5 bilhões de reais. Praticamente, o Brasil voltado para um viés ideológico com o seu comércio externo. É impossível, realmente, o nosso Brasil aí crescer economicamente. Temos uma crise energética seríssima, não é apenas por falta d'água, não, que o pré-sal virou uma piada, tá ok? O preço do barril de petróleo hoje em dia, a 45 dólares, não é mais comercialmente viável. Isso também, aquele grande sonho de investir parte do pré-sal na educação também foi para o espaço. E para terminar, senhor presidente, o acordo de 12 países, capitaneado pelos Estados Unidos e o Japão, estando à frente, né, uma das 2 maiores economias do mundo, no acordo do Pacífico. Realmente, o nosso fim, né? Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PT de Sergipe, João Daniel. 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de dar como lido e divulgado que no último sábado tivemos a oportunidade de participar de um grande encontro de prefeitos, vereadores, diretórios, liderados pelo nosso presidente do partido, Rogério Carvalho, em Aracaju, debatendo a situação e as perspectivas do Brasil e do Estado de Sergipe. Quero parabenizar toda a militância do Partido dos Trabalhadores, que fez mais uma vez
uma bela homenagem ao nosso querido ex-presidente nacional do partido, José Eduardo Dutra, homenageado em vários locais e especialmente pelo nosso diretório estadual e pela militância do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. Está de parabéns, então, toda a militância que homenageou, que luta e continuará lutando. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. O último orador do período, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, quero aqui pedir a esta casa que a gente pudesse pautar o PL 6.840 de 2013, que trata da reforma do ensino médio na educação brasileira. Esse PL será fruto de um amplo debate com todos os secretários estaduais de educação, que vai ocorrer através do Conselho em Manaus, no dia de 29 ao dia 30 de outubro, e após esse seminário, onde nós vamos estar discutindo com os gestores alguns ajustes nesse projeto de lei, é fundamental esta casa tratar como uma pauta prioritária. Todos nós sabemos muito bem que o ensino médio hoje está falido, não dialoga mais com as perguntas do nosso jovem e nem... Muito obrigado, nobre deputado. Pelo Democrata de Minas Gerais, Misael Varela. Dando início ao período de breves comunicações para falar por 3 minutos. Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado Carlos Gaguin. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, volto aqui mais uma vez para falar sobre a segurança pública no nosso Estado. Temos, juntamente com o governo federal, de tomar as devidas providências, porque o nosso Estado está com várias dificuldades, tanto na parte técnica quanto na parte operacional. Está faltando, senhor presidente, efetivo. Temos que se fazer um concurso para a Polícia Militar, mais homens, para dar segurança pública. Os nossos policiais não estão tendo condições humanas de dar assistência, porque nesses últimos 4 anos foram para a reserva quase a metade dos nossos bravos policiais. Não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, os nossos delegados, e não está tendo um planejamento na questão da segurança na parte desses valorosos membros da segurança no nosso Estado. Então, estou preocupado. Temos que arrumar uma solução o mais urgente possível, tanto na valorização, mais policiais na rua, que a nossa comunidade, a cada dia, está tendo mais assaltos, arrombamento de agências e o nosso povo está inseguro. Estão nos cobrando com razão. E aqui, nessa casa, colocamos emendas para o ano que vem, na questão para ajudar a segurança pública, para equipar a segurança pública do nosso Estado, que é nossa obrigação. Então, volto aqui mais uma vez a cobrar tanto do governo federal quanto do governo do Estado e também dos prefeitos da segurança pública. E, para terminar, como disse aqui mais cedo, na questão do pagamento dos empresários, dos construtores, desde o pequeno construtor ao grande construtor, que está aí para receber há quase 2 anos dinheiro parado do Banco do Brasil e não consegue a liberação. Mas nós já marcamos audiência com o presidente do Banco do Brasil, com o diretor responsável dessa área, juntamente com os nossos senadores, com a nossa ministra, mas que nós vamos fazer a nossa parte, mas que o governo também mantenha o Estado adimplente para poder, assim que liberar, o Estado está adimplente para poder receber o recurso. Gostaria que nossas palavras ficassem registradas na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa, que mais uma vez reafirmo o meu compromisso com o meu povo do Tocantins. Meu governador, será registrado na Voz do Brasil em todos os meios de comunicação desta casa.
Deputado pelo PCdoB da Bahia, Davidson Magalhães. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, em outubro de 96, foi fundado o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Sul da Bahia. É uma instituição sem fins lucrativos, criada para dar suporte a crianças carentes da região e suas famílias. Só na unidade do GAC, em 2014, foram atendidas 3.427 crianças e 1.624 quimioterapias foram realizadas. Atualmente estão em tratamento 50 crianças na unidade de oncologia de Itabuna. Portanto, quero parabenizar pelos 19 anos de funcionamento do GAC, a diretoria do GAC, por esse importante trabalho, especialmente a diretora executiva, a senhora Regina Celi Rebouças Machado, e a fundadora do GAC, a doutora Tereza Cristina Cardoso, e a todos aquelas senhoras e senhores que trabalham um trabalho do voluntariado em apoio às crianças com câncer. Portanto, parabenizar essa instituição muito importante para a nossa região. Quero também, senhor presidente, nessa oportunidade, parabenizar os 10 anos da Fundação Escolas Irmão Macedo. Os irmãos Macedo foram os criadores, Dodô e Osmar, criadores do trio elétrico, e os irmãos Macedo, principalmente o Armandinho, o Betinho, o André e o Betinho, o Armandinho e o Haroldo, são pessoas que vêm desenvolvendo um trabalho cultural e através dessa escola Irmãos Macedo, pela música, pela cultura, estão inserindo crianças socialmente em situações de risco. São mais de 400 crianças atendidas e agora, no dia 22 de outubro, às 15 horas, será um evento de homenagem aos 10 anos da fundação do Escolas Irmão Macedo, portanto, quero parabenizá-los. Nesse sentido também, senhor presidente, hoje comemora 46 anos de fundação a Tribuna da Bahia, que é um importante jornal do estado do nosso estado, um jornal que tem contribuído pelo processo de afirmação democrática, e quero parabenizar o Walter Pinheiro, presidente da ABI, e do diretor da redação, Paulo Roberto Sampaio, em nome de todos os jornalistas da Tribuna da Bahia. Portanto, quero registrar esses eventos, senhor presidente, que nesse momento a Tribuna da Bahia joga um papel importante e é um marco na comunicação do nosso estado. Muito obrigado, nobre deputado. Pelo PR de São Paulo, nobre deputado Capitão Augusto. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Obrigado, presidente, senhores e senhoras deputados, ao Brasil que nos assiste pela TV Câmara. Gostaria de deixar aqui consignado, que lá em São Paulo, para um delegado, a palavra de um ladrão vale mais do que a palavra de vários policiais e até mesmo que laudo pericial. Nessa terça-feira, na Zona Leste de São Paulo, o larápio, o ladrão, Afonso de Carvalho Oliveira Trudes, praticou um roubo no estabelecimento comercial. A equipe de força tática, comandado pelo sargento Otaga, cumprindo seu compromisso de defender a sociedade, conseguiu prender os criminosos e conduzir para a delegacia. Até aí tudo normal. Era apenas mais uma entre tantas prisões diariamente realizadas por policiais militares em todo o estado de São Paulo. Entretanto, o que era para ser apenas uma ocorrência, transformou-se num dos mais tristes episódios recentemente da segurança pública paulista. Com a nítida intenção de prejudicar os policiais militares, destilando todo o ódio que nutre pela PM, o que poderia ser facilmente comprovado pelo seu perfil no Facebook, sim, poderia, porque ele já excluiu seu perfil. O delegado de polícia, Rafael Zanon, lavrou o auto de prisão em flagrante do sargento Otaga sobre o argumento de ter torturado o humilhante que havia sido preso por prática de roubo, passando por cima dos mais basilares princípios jurídicos, contrariando o laudo pericial, desconsiderando o testemunho da equipe policial e recusando-se a receber o mapa de deslocamento do GPS da viatura que confirmava a versão dos policiais militares. O douto delegado preferiu, no alto do pedestal do seu saber jurídico, da sua autoridade e, sobretudo, da sua arrogância e torpeza, conferir a credibilidade às palavras vazias de um criminoso de que todas as outras provas referidas. Sem Estado, alegará que agiu com base no seu convencimento jurídico, mas, na verdade, atuou com o objetivo torpe de prejudicar os policiais militares e de fomentar na população o sentimento de que a PM é violenta.
E tudo isso por um único objetivo: defender seus interesses classistas em detrimento da justiça e do direito à segurança do cidadão. A decisão do delegado Rafael Zanon de ilegal e ilegitimamente prender o sargento Otaga tem como pano de fundo o desespero e a raiva que assola o delegado de polícia em razão dos debates do ciclo completo de polícia. O ranço e o ódio, o medo e a incompetência, o egoísmo, a torpeza levaram o delegado Zanon a prender o sargento Otaga. O laudo do IML é textual e afirma que não há sinais de choque elétricos no Larápio Afonso. Os policiais militares negam que haja qualquer tipo de tortura. Nem mesmo as lesões apresentadas pelo criminoso podem ser atribuídas aos policiais. São as lesões leves. E nós esperávamos que a justiça reparasse esse abuso praticado. Eis que, para nossa surpresa, o juiz, também passando por cima de todas as provas que existiam, consolidou e manteve a prisão preventiva do sargento, o que é lamentável esse episódio no Brasil. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, nobre deputado. Gostaria de registrar aqui, é um prazer para nós dessa casa, os alunos do curso de Direito da Unieuro Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa galeria. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nobre deputado veneziano Vital do Rego, enquanto Vossa Excelência sobe na tribuna. Deputado Pastor Frank, 1 minuto. Senhor presidente e todos os deputados que estão aqui presentes, eu quero só fazer um breve relato de que o júri da chacina de Unai é adiado pela segunda vez após pedido da defesa em BH. Existe um desejo muito grande da população mineira e do Brasil inteiro em ter sanado essa situação, em ser julgado aquela questão da chacina que aconteceu em Unai. Há 10 anos atrás, já pela segunda vez, foi adiado o júri e nós estamos atentos e pedindo que se faça justiça o mais rápido possível, pois naquela chacina morreram 4 pessoas, dentre elas 3 funcionários que faziam o seu trabalho visitando as fazendas e um motorista. E nós solicitamos que haja da justiça um empenho em adiantar o máximo possível para que a população brasileira se sinta menos injustiçada e saiba que o país tem melhorado muito, tem buscado. Muito obrigado, nobre deputado. Deputado veneziano, depois eu dou 1 minuto para o deputado. Um de 3 e um de 1. Presidente, meus cumprimentos a todos os companheiros e companheiras presentes nessa sessão matinal. Eu quero, senhor presidente, neste mês de significativo para o Tribunal Regional do Trabalho, a região da Paraíba, 13ª, fazer menções congratulatórias. Até pedindo desculpas às vossas excelências por não ser afeito, prefiro muito mais o improviso do que a leitura. Mas, para que não percamos fatos que historicamente são relevantes, não passemos despercebidos de episódios que marcaram essas 3 décadas do Tribunal Regional do Trabalho na região, na 13ª região, tomo a liberdade de fazer, nesse instante, a leitura. O Tribunal Regional do Trabalho, 13ª região, foi criado em decorrência da edição da Lei número 7.324, do ano de 1985, com jurisdição nos estados da Paraíba e querido estado do Rio Grande do Norte. A inauguração aconteceu no 11 de outubro, em cerimônia presidida pelo então ministro-presidente do TST, Carlos Coqueijo Torreão da Costa. O primeiro presidente do TRT foi o juiz Paulo Montenegro Pires e o vice-presidente, juiz Aloísio Rodrigues. Na primeira composição, figuravam os senhores magistrados Geraldo Teixeira de Carvalho, Tarcísio de Miranda Montes, Gil Brandão Libânio, indicado pelo Ministério Público do Trabalho, e Severino Marcondes Meira, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Naquela época, existia a figura do juiz classista. Na criação do TRT, Nélio Silveira Dias foi o representante dos empregadores e Expedito Félix da Cruz dos empregados. O TRT foi instalado no ano de 85. Mas a Justiça do Trabalho chegou à nossa Paraíba no ano de 1941, quando o Estado integrava a 6ª região com sede em Pernambuco. Na época, então, primeira Junta de Conciliação e Julgamento foi instalada na Praça Antenor Navarro, em João Pessoa. Nos seus primeiros 44 anos, a estrutura da Justiça no Estado evoluiu muito pouco. Foram apenas 3 juntas de conciliação e julgamento, sendo 2 em João Pessoa e 1 na nossa amada Campina Grande. Em todo o Estado, a Justiça do Trabalho tem 27 varas. No ano de 1997, o Tribunal Superior do Trabalho decretou a intervenção da Justiça do Trabalho na Paraíba, que se estendeu por cerca de 3 anos. Nesse período, o Tribunal se integrou à luta pela manutenção da Justiça do Trabalho no país, realizando marchas com centenas de pessoas pelas ruas da capital.
Ao longo da sua história, o TRT cravou o carimbo do ineditismo em várias ações e projetos. Implantou em 2004 o projeto Sexta-feira, dedicado à especialização e atualização de servidores e magistrados. Foi o primeiro órgão do Poder Judiciário na Paraíba a instalar uma ouvidoria. No mesmo ano, criou o projeto Arrematar, unificando e realizando grandes leilões para a venda de bens e quitação de dívidas trabalhistas. Com a inspiração dos servidores da tecnologia da informação, criou um projeto de inclusão digital, o E-Saber, para levar... Para concluir, deputado. Pois não, senhor presidente. Agradeço a sua complacência. Para levar conhecimentos de informática a alunos de escolas públicas. Em um capítulo ousado, o Tribunal do Trabalho da Paraíba fez história quando, no ano de 2008, instalou com tecnologia própria as 2 primeiras varas do trabalho totalmente eletrônicas. A primeira vara eletrônica foi instalada no município de Santa Rita, instalada em maio de 2008, e a segunda no mesmo local em setembro, com processos exclusivamente eletrônicos. E em apenas 2 anos, 2010, o Tribunal da Paraíba passou a ser a primeira instituição de todo o Poder Judiciário do Brasil a trabalhar exclusivamente com processos eletrônicos, quer judiciais ou administrativos. Tem também ampliação de horizontes. As cidades de Pombal e Iraúna, sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Souza, passaram a receber com datas definidas toda a estrutura da Justiça do Trabalho para a realização de audiências, medida facilitada pela parceria do TJPB com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Pois bem, senhor presidente, fiz essa rápida, mas necessária... Muito obrigado, deputado. Vamos divulgar na Voz do Brasil, que é assim que Vossa Excelência deseja. Deputado Lúcio Moschini, de Rondônia, enquanto a Vossa Excelência sobe na tribuna, Edinho Araújo, para o registro de 1 minuto. Senhor presidente, senhores parlamentares, 2 registros em que Vossa Excelência determine a devida divulgação dos órgãos de comunicação da nossa casa. O primeiro deles diz respeito a uma audiência pública que tivemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde se discutiu os leilões das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, do Rio Paraná. Há uma tentativa de alterar a sede dessas usinas, prejudicaria muito as cidades de Ilha Solteira e de Castilho, e gostaria que Vossa Excelência desse a devida divulgação, tendo em vista o que foi decidido nesta audiência pública. Outro registro, senhor presidente, é com relação à realização do Teleton, das entidades que apoiam a criança com deficiência. Eu tive uma longa participação quando prefeito de São José do Rio Preto, portanto, este é um ato muito... Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência será atendido e será divulgado nos meios de comunicação. Deputado Lúcio Moschini, depois o Maziara vai dar 1 minuto. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, eu quero anunciar que nesta segunda-feira, dia 26, uma comitiva de senadores e deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, governadores, estarão percorrendo a BR-319, que liga o estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, até a capital do Amazonas, que é Manaus. Eu estarei participando dessa comitiva, quero cumprimentar aqui o senador Assírio, o senador Valdir Raupp e o senador Ivo Cassol, que com os demais senadores estão promovendo essa comitiva. O IBAMA embargou um trecho de recuperação da BR-319. Além de embargar, ainda fez uma multa, senhor presidente, para o próprio órgão do governo, o IBAMA, multando o DENIT em 7,5 milhões de reais, alegando questões ambientais. Nessa rodovia, nessa BR, já foram investidos mais de 100 milhões só na parte de estudos. Uma rodovia já existente e de extrema importância para toda a região norte. Então eu quero aqui apelar ao IBAMA e ao DENIT que eles possam resolver essa questão para que nós possamos continuar a execução dessa obra e anunciar a nossa participação nessa comitiva que estará saindo da cidade de Porto Velho até a cidade de Manaus. Vamos de carro, senhor presidente, de ônibus, percorrendo todo esse trecho. E pedir mais uma vez ao diretor-geral do DENIT a recuperação do trecho da BR-364 entre a cidade de Ouro Preto do Oeste até a cidade de Ariquemes. Nos demais trechos da BR-364, a rodovia está em bom estado de conservação, mas nesse trecho está extremamente crítico. Eu já fui atendido pelo ministro, pelo diretor do DENIT, e espero nos próximos dias, senhor presidente, o início da recuperação dessa rodovia. Por último, senhor presidente, quero cumprimentar aqui
o governador Confúcio Moura, governador do estado de Rondônia, do PMDB, que tem sido muito prudente na questão da folha de pagamento. É um dos 4 estados do Brasil que está cumprindo a lei de responsabilidades fiscais. Os demais estados, os que não romperam ainda, estão no limite prudencial. Apenas o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rondônia cumpre a lei da responsabilidade fiscal. E o governador Confúcio Moura tem sido muito feliz na sua execução orçamentária, tem cumprido todos os seus compromissos, de maneira que eu quero parabenizar o governador Confúcio Moura por estar zelando da máquina pública, por estar dentro do limite prudencial da folha, por estar cuidando do estado de Rondônia, e em nenhum momento, apesar de toda a crise nacional, o estado de Rondônia regrediu e o governador Confúcio Moura teve qualquer atitude de regressão. Então, meus parabéns ao povo de Rondônia. Muito obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra pelo PT da Bahia, deputado Caetano, antes, porém, Misael Varela, de flash. Obrigado, presidente Manato. Senhoras e senhores deputados, peço dar como lido meu discurso, divulgação na Voz do Brasil e nos meios de comunicações dessa casa. Quero registrar, senhor presidente, que a situação econômica do país vem se agravando com o passar dos meses e, além da população, as empresas também vêm sendo penalizadas pela má condução das políticas econômicas. É importante lembrar que as micro e pequenas empresas, por exemplo, são responsáveis pela geração de milhões de empregos. Implementar políticas de incentivo fiscais e driblar a inflação são metas essenciais nesse momento para fazer com que o Brasil não pare de vez. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado. PT Bahia, deputado Caetano, muito obrigado. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Presidente, deputados, povo brasileiro, manchete no Globo, um baque no Bolsa Família. Ontem foi motivo de debate nessa casa, anteontem. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar que seja tirado do povo brasileiro 10 bilhões do Bolsa Família. Eu volto aqui a essa tribuna para reafirmar minha posição em defesa do Bolsa Família. Veja uma manchete há 2 meses atrás. O Brasil está pela primeira vez na sua história fora do mapa da fome mundial. Quem disse isso foi a Organização das Nações Unidas. Relatório de 2014, senhor presidente. Anteontem, 12 anos da existência do Bolsa Família, que foi colocado aqui no Brasil pelo presidente Lula, que a presidenta Dilma deu continuidade. Nós não podemos permitir que o relator Ricardo Barros queira cortar o Bolsa Família do povo brasileiro. A presidente Dilma já se posicionou. Parabéns, presidente Dilma, por essa posição de não aceitar que seja tirado 10 bilhões do Bolsa Família. A ministra também já se posicionou. A ministra disse o seguinte, a ministra Tereza Campelo, fez um balanço do Bolsa Família que hoje mantém 17 milhões de crianças nas escolas e possibilita o acompanhamento médico a 9 milhões de famílias. Segundo a ministra, hoje o programa gasta cerca de 0,5% do PIB brasileiro para atender cerca de 14 milhões de famílias. São 50 milhões de pessoas, metade tem menos de 18 anos de idade, afirmou a ministra. Portanto, essa casa, não importa aqui esse debate político que fica querendo jogar a responsabilidade para esse ou para aquele. Onde tem fumaça, tem fogo, já disse aqui na tribuna dessa casa. Portanto, a minha posição é a posição de mobilizar a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Parlamento Brasileiro, todas as instituições na defesa da Bolsa Família, que atende às famílias mais carentes, que atende à sociedade. É um programa de referência mundial. Diversos países já vieram aqui ao Brasil na busca de conhecer esse programa. Vários países querem colocar esse programa como um programa social para suas famílias, para o seu povo, para a sua sociedade. Portanto, se nós conseguimos produzir algo tão bom para o povo mais pobre, para a sociedade mais necessitada, por que exatamente um deputado que foi eleito com voto do povo quer cortar do orçamento brasileiro 10 bilhões de reais para a população mais carente? Senhor presidente, isso não é legal.
Para concluir, deputado. Concluindo, senhor presidente, não é legal? Nós devemos acabar, destruir essa proposta que já na comissão do orçamento nós temos todos, por unanimidade, que vota contra essa proposta da retirada do dinheiro dos mais necessitados, que aquece a pequena economia. O que é preciso é que seja colocado mais recurso para o povo pobre, que seja distribuído renda neste país, para atender as famílias mais necessitadas, e não chega aqui um deputado querendo tirar dinheiro do povo, querendo tirar dinheiro que a tão duras penas nós conseguimos colocar no orçamento da União. É a primeira vez que o povo mais pobre deste país, na história do nosso país, que foi colocado dentro do orçamento da União. Para manter o povo dentro do orçamento e ampliar a participação social, independente de partido político, de ideologia política. Em primeiro lugar, é a nação brasileira, é o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu que agradeço, nobre deputado. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nobre deputado pelo PR do Piauí, Silas Freire. Deputado Cacá Leão. Senhor presidente. Minutinho, deixa eu concluir. Sim. Só um minuto, Deputado presidente. Mauro Pereira. Deputado Washington Reis. Cacá Leão, enquanto Vossa Excelência sobe na tribuna, deputado Marcon, depois Vanderlei Macri. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dar como lido e também sair na Voz do Brasil. 12 anos de Bolsa Família, que reduziu a pobreza, a miséria. Parabenizar tanto o presidente Lula como a presidente Dilma, mas também a ministra Tereza Campelo. E esse programa da Bolsa Família, que tirou o Brasil dos indicadores da pobreza do mundo. E também quero aqui dizer que sou solidário e vou brigar para que o relator do orçamento não retire 10 bilhões de reais desse programa que é salvar os pobres. Gostaria de colocar na Voz do Brasil. Vossa Muito obrigado, presidente. Nobre deputado. Presidente, eu fico indignado de ver aqui esses discursos inflamados do PT. Quando vem aqui, de maneira exagerada, num discurso bastante eloquente, pedir para, criticando aí o relator do orçamento sobre a questão dos 10 bilhões do Bolsa Família. O PT precisa explicar por que o relator do orçamento, como vice-líder do governo, eu vou repetir aqui, presidente, o relator do orçamento é vice-líder do governo, indicado pela base do governo, e faz essa proposta. Eu fico impressionado de ver isso. Quer dizer, que articulação política tem esse governo, senhor presidente. O PT criticando o relator é vice-líder do governo, é ligado à base governista, e aí vem criticar o relator por ter apresentado essa proposta. Ora, presidente, é uma coisa impressionante. Eu fico aqui... A tribuna é livre, não é? Eu estou ouvindo aqui os deputados do PT falarem, mas é lamentável. Muito obrigado. Todos nós temos liberdade de expressão. Vamos respeitar, está no regimento, né? Mas faz parte do nosso mandato. Nobre deputado Cacá Leão pela Bahia, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Agradeço, senhor presidente, cumprimentar a todos os deputados, cumprimentar ao povo brasileiro que nos assiste nesse momento pela TV Câmara. Senhor presidente, deputado Manato, venho à tribuna neste momento para parabenizar o município de Ibicaraí, no sul da Bahia. Ibicaraí, que hoje completa 63 anos de existência. Infelizmente, não vou poder participar dos festejos por estar aqui em Brasília, cumprindo com o nosso papel que me foi dado, inclusive pelo povo desta cidade, o mandato que cumpro de deputado federal. Então, venho à tribuna neste momento para parabenizar a Terra Santa Ibicaraí, que em Tupi-Guarani significa Terra Santa, pelos seus 63 anos de existência. Em nome dos vereadores
Klaus Faria e Flávio Ramos, representantes do meu partido, do Partido Progressista naquela cidade, em nome do prefeito Lenildo e de todos os amigos do município de Ibicaraí, gostaria de deixar registrado aqui neste momento, nos anais desta casa, gostaria que Vossa Excelência fizesse que fosse divulgado também na Voz do Brasil os meus cumprimentos ao povo desta querida cidade no sul da Bahia pela passagem dos seus 63 anos. Um abraço, querido, e parabéns, Ibicaraí, pelos seus 63 anos de história. Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Um abraço aqui para Ibicaraí e realmente Vossa Excelência está aqui cumprindo o seu papel. Precisamos muito de Vossa Excelência hoje aqui. Pelo PMDB do Rio Grande do Sul, nobre deputado Mauro Pereira. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Muito obrigado, deputado Carlos Manato. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar todos os meus colegas deputados federais, mais uma vez, pelo importante projeto que nós votamos nessa casa, que foi regularizar a situação jurídica dos nossos lotéricos, que prestam um grande serviço para a nossa sociedade. Nós temos aqui os lotéricos representando o estado do Rio Grande do Sul, meu estado, que parabéns para vocês e parabéns a essa casa, a todos os deputados, inclusive ao nosso presidente Eduardo Cunha, que teve a coragem de colocar esse projeto em votação e fazer justiça. Eu quero também, presidente Manato, parabenizar aqui a CDL do Rio Grande do Sul, a Arget, a Federação, Cindy Lojas, a AGV, a FEComércio, a Cinda, a OAB e a Associação de propaganda. Eles estão fazendo uma propaganda, o encarte do jornal do nosso estado. Tudo que o Rio Grande do Sul não precisa agora é desse clima de medo. Não dê voz e vez ao medo. Reage, Rio Grande do Sul. Essa propaganda que está sendo veiculada no nosso estado, ela serve para o nosso país. Aqui deixa bem claro que a nossa sociedade, o medo paralisa as pessoas, porém, nesse momento tão crítico, é fundamental entender o óbvio. Se as pessoas deixam de sair, de consumir, os negócios diminuem. Com isso, menos arrecadação e menos chances de pagar o salário. E não há aumento de impostos que resolva se o consumo não reagir. Sabemos que o problema é grave, mas tem solução. O Executivo deve encontrar-se no essencial, em especial na segurança pública, otimizando os seus recursos, enquanto o Legislativo precisa agir com responsabilidade e não os interesses partidários ou pessoais. Essa aqui é uma propaganda que está circulando no Estado e que serve para o nosso país. Nós temos que cumprir a nossa missão, temos que fazer a nossa parte, o governo federal também precisa fazer a parte dele, inclusive com o corte de gastos e inclusive o financiamento através do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Mas o que nós precisamos mesmo é ter a esperança, confiar no nosso povo brasileiro e fazer a nossa parte. E nós fizemos isso quando nós votamos aqui um projeto que regulamenta e regulariza a situação dos lotéricos. É isso que nós temos que fazer, procurar trabalhar de uma forma justa, de uma forma para o bem do Brasil. Eu quero parabenizar também, hoje às 3 horas, a presidente Dilma vai sancionar essa lei que nós aprovamos aqui nessa casa, que vai ser de extrema importância. E quero também agradecer aqui a presença da doutora Ana Barros, uma das melhores profissionais que trabalha na área da Previdência e que está nos honrando aqui com a visita e que ajudou e ajuda muito a nossa Serra Gaúcha com o seu trabalho firme, justo e honesto. Então, parabéns a todos e muito obrigado, presidente Manato. Muito obrigado, meu nobre colega. Muito obrigado, doutora, pela presença e ajudando a sociedade. Essa presidência saúda os alunos do Instituto de Gestão em Economia Política Pública, que estão nos assistindo aqui na galeria, e eles estão em visita, acompanhado pelo professor Gustavo Pires, que também é funcionário desta casa. Muito obrigado pela presença de vocês, é sempre uma honra tê-los aqui conosco. Concedo a palavra ao nobre deputado Washington Reis, deputado Cabo Daciolo, deputado Goulart. Vossa Excelência tem 3 minutos nessa tribuna. Antes de Vossa Excelência subir na tribuna, deputado Silas. Senhor presidente, para saudar
o que ocorrerá hoje às 15 horas, que vai com certeza trazer um grande benefício para essa nação. Quero saudar o deputado Goulart, do meu partido, do PSD, pela brilhante iniciativa do projeto de lei 2826, que teve apoio da nossa bancada, e nós tivemos o privilégio de acompanhá-lo nessa luta, que hoje está sendo realizado o grande sonho de todos os lotéricos do Brasil, que é poder ter a segurança jurídica de que nada os tirará do direito que tem agora de exercer a sua atividade. Essa atividade estratégica para o Brasil e principalmente para o estado do Amazonas, com municípios longínquos, que a única agência bancária, às vezes, que tem é uma agência lotérica para poder pagar os programas sociais, receber contas de luz, mas, acima de tudo, gerar emprego e dignidade para essa gente tão dedicada que são os lotéricos amazonenses e brasileiros. Peço que seja divulgado, senhor presidente da Voz do Brasil. Vossa Excelência será atendido, nobre deputado. Deputado Goulart, corintiano. Graças a Deus. Já está com pinta de campeão. Senhor presidente, nobres senhores deputados, senhoras deputadas, os lotéricos que nos visitam aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é um dia que, para quem milita no futebol, no samba, é apoteose. Quando tem a disputa do Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, os campeões desfilam na apoteose. Nós lutamos muito. A luta dos lotéricos aqui nessa casa e no Senado foi uma coisa jamais vista na Câmara e no Senado. E coube a mim fazer o projeto de lei 2826, que dá tranquilidade aos lotéricos que estavam sendo ameaçados, né, de uma maneira totalmente injusta. Os lotéricos que tiveram que gastar muito dinheiro, financiar, para adaptar e padronizar todas as lojas. Lotéricos que em muitos rincões, como bem falou aqui o meu deputado, líder do nosso partido lá no Amazonas, que nos ajudou muito no projeto, o deputado Silas Câmara, Baleia Rossi, que nos ajudou muito, com vários amigos, também é do líder, o Mauro, que é do Rio Grande do Sul, enfim. O projeto, pessoal, vai ser sancionado agora, às 3 horas da tarde. O que me entristece é o seguinte, tenho só motivos para comemorar. É porque, infelizmente, existem pessoas que querem roubar algumas ideias, querem ser autores de obras prontas. Pasmem os senhores, ontem mesmo eu ouvi deputado aqui falar que teria sanção hoje do projeto deles, sendo que o projeto é meu. O projeto é de minha autoria. E é só procurar nos anais da Câmara dos Deputados. Tivemos inúmeros, aqui o senador Espirão de Amin, que me ajudou muito, e tem deputado que quer roubar obras prontas. Isso não pode acontecer. Estaremos lá às 15 horas juntos. Foi um trabalho danado, é mérito de cada um dos deputados, que todos os deputados de todos os estados foram procurados. Os deputados dos estados assumiram o compromisso de votar o projeto de minha autoria. Eu não abro mão daquilo que eu faço. Se eu cometer um erro, eu pago por ele. Mas isso aqui foi uma vitória. E não tivesse aqui o apoio dos deputados. O presidente dessa casa foi muito digno, que queriam votar que 2 peças que não ia ter valia nenhuma. Ele falou, não vou votar isso. Só a lei do Goulart é que pode resolver o problema dos lotéricos. Então, agradeço a Deus, ao grande arquiteto do universo, por ter me iluminado a fazer esse projeto. Agradeço muito deputados do naipe do Espírito de Amin, do meu líder Rosso, um deputado que me ajudou muito, do estado do Piauí, da minha bancada, que colheu a assinatura para votar a minha urgência. Pasmem os senhores, a minha urgência do projeto é do dia 8. Outro deputado apresentou a urgência. Queriam votar a urgência do projeto dele do dia 15, sem que a minha era a primeira. Isso não pode acontecer nessa casa. Então, senhor presidente, estou muito feliz. Deputado Edson, de Minas Gerais, que nos ajudou muito. Deputado Maná, no seu estado, é muito importante que o senhor fale sempre com os lotéricos, nos ajudou muito. Cada deputado aqui, procure os lotéricos do seu estado, mas não venham roubar intelectualidade. Muito obrigado, presidente, pela ordem, presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Agradecer a Vossa Excelência, dizer, eu acredito que esse projeto
né, a iniciativa de Vossa Excelência, mas todo mundo contribuiu exatamente como Vossa Excelência falou. Nós lutamos, fizemos mobilização, foi praticamente unanimidade. Tenho certeza que o governador Espirino Jami também participou muito. Mas que autoria é autoria, presidente. Autoria é autoria. Exatamente. É o primeiro signatário da primeira iniciativa. E isso, a própria mesa tem o dever de salientar, além da unanimidade. Eu sou testemunha que ontem foi aprovado um projeto de minha autoria. Ontem, logicamente, que o relator fez um substitutivo maravilhoso, que eu dei parabéns a ele, aprimorou, mas faz parte. Mas a autoria é a autoria. Muito obrigado. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, José Ayrton Cirilo, deputada Érica Cocai, deputado Otávio Leite, enquanto Vossa Excelência sobe na tribuna. Nobre deputado, o senhor registra, depois o deputado Cabo Sul também vai registrar. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, rapidamente, eu queria cumprimentar o deputado Goulart, que foi um batalhador que trouxe essa questão dos lotéricos para esta Câmara Federal, um projeto que teve aprovação recorde em tempo aqui na Câmara Federal, depois do Senado, e cumprimentar todos os lotéricos pela sanção do PL 2826 de 2015, de autoria do deputado Goulart, e que, como deputado federal de São Paulo, eu também me engajei, sabendo que os lotéricos exercem um papel extremamente importante nos municípios menores, fazem o papel que os bancos deveriam fazer, nos bairros de cidades grandes da mesma forma. Por isso, fizemos justiça, reconhecendo o papel importante que os lotéricos fazem no nosso país. Muito obrigado, nobre deputado. Registra um minuto. O deputado Otávio Leite, estamos esperando Vossa Excelência na tribuna, tá? Presidente, só para, ainda em tempo, devido ao Dia do Médico, ainda na semana que se comemora o Dia do Médico, a medicina moderna ela não faz curas milagrosas, mas muitas das curas feitas pelos médicos parecem verdadeiros milagres. Os anestésicos eliminam a dor, cirurgias transplantam órgãos, cegos voltam a ver, surdos voltam a ouvir, paralíticos andam. E eu tenho orgulho de ser pai de 2 médicos, Miguel e Mila, e aproveitar o momento de honrar tão digna profissão, que é a profissão de médico, no exercício da medicina, aproveitar para parabenizar todos os médicos do Brasil. E dar como lido esse texto, viu, senhor presidente? Dar como lido esse texto e que seja divulgado nos órgãos de comunicação. Muito obrigado, nobre deputado. Vossa Excelência será atendido pelo PSDB do Rio de Janeiro, nobre deputado Otávio Leite. 3 minutos na tribuna. Presidente, eu não resisto a tecer alguns comentários sobre essa notícia que, sinceramente, me causou muita perplexidade. Imaginar que o relator do orçamento viesse a público proclamar e sustentar e defender que o programa Bolsa Família viesse a ser reduzido no exercício do ano seguinte, realmente me chamou muita atenção. O que teria movido o eminente deputado com essa intenção? Para equilibrar as contas públicas? Tirar do Bolsa Família? Ora, está claro, é evidente que foi uma operação adrede preparada, uma encenação teatral, para que se pudesse oferecer ao governo uma oportunidade de ter um tema, de ter algo a defender. Porque, evidente, lamentavelmente, o governo insiste em dizer, em registrar-se como o pai, o dono, o proprietário absoluto do programa Bolsa Família, que é outra inverdade, que, a rigor, é um programa que tem origem lá atrás, do somatório de outros programas, como Bolsa Escola, Bolsa Gás, provenientes da época do PSDB no governo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o fato é que foi uma engenharia para permitir que a presidenta Dilma, que não tem o que falar, porque tem sido um festival, uma sucessão de gafes, uma sucessão de pronunciamentos equivocados, que até, muitas das vezes, nos deixam envergonhados em cenários internacionais, pudesse vir a público reagir contra este absurdo que é acabar com Bolsa Família. Mas quem propôs isso, como aqui já se disse, foi o vice-líder do governo,
Consta, segundo a imprensa, que esse pronunciamento, essa ideia que veio a público, se deu logo após uma reunião no Palácio do Planalto. Ora, ninguém aqui vai ficar enganando ninguém. Vamos à verdade. O PT tem sim que trazer a público informações, fazer o meia-culpa, sustentar o mínimo possível de respeito à sociedade, para dizer, olha, nós precisamos resolver o problema do Brasil, nós trouxemos essa gravidade para a sociedade, uma crise econômica sem precedentes, uma crise ética sem precedentes, nós fazemos a meia-culpa, nós pedimos perdão ao povo brasileiro pelo estelionato eleitoral que praticamos no último ano. Agora vim com essa malandragem de botequim, de tentar, com um fato criado, fazer um tema que se possa ser defendido, proclamado a grandes pulmões, por aí a plenos pulmões, olha, querem acabar com o Bolsa Família. Foi tudo algo engendrado, adrede preparado e que evidentemente não vai ter nenhum efeito. Eu que agradeço, nobre deputado, cumprindo rigorosamente o regimento desta casa, concedo a palavra pela liderança do PR, nobre deputado Maurício Quintela de Alagoas. Vossa Excelência tem até 6 minutos na tribuna regimentalmente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente, eu inicio essa fala comunicando à mesa, ao plenário da casa, e convidando também os senhores parlamentares de todos os partidos, que na próxima quarta-feira nós estaremos apresentando à Câmara Federal a formação de um novo bloco parlamentar, que será formado pelos partidos, pelo PR, o partido ao qual lidero hoje, pelo PSD, liderado pelo deputado Rogério Rosso, e pelo PROS, liderado hoje pelo deputado Domingos Neto. Será o segundo maior bloco parlamentar da Casa, com 80 deputados, e que tem por objetivo, na atividade parlamentar, defender bandeiras que são caras a esses três partidos. A bandeira da responsabilidade fiscal, da produção, da geração de emprego e de renda, enfim, não tenho dúvida que será de extrema importância para o Parlamento brasileiro, e acho que esses três partidos juntos ajudarão muito a reconstrução da economia do Brasil e a retomada do crescimento. E veio também, presidente, aqui, o que me traz essa tribuna também, registrar a participação da delegação brasileira na 133ª reunião da União Interparlamentar, que aconteceu em Genebra nesse último final de semana, até terça-feira última, onde elegemos o deputado Átila Lins, membro da mesa, do Conselho Diretor da União Interparlamentar, que é o organismo mais importante do mundo, que reúne parlamentares. O Brasil é signatário já há quase 100 anos, e o deputado Átila conquista para o Brasil um espaço que nós não tínhamos há muitos anos. Também quero destacar a participação da deputada Soraya Santos, da defesa da participação da mulher na política. A deputada Soraya foi extremamente aplaudida na sua participação lá em Genebra. E o tema principal, que foi o tema da migração. O mundo hoje assiste chocado às imagens que revelam o drama dos refugiados da Síria. A guerra naquele país que já obrigou mais de 10 milhões de pessoas a deixarem as suas casas, a deixarem a sua nação, a sua terra-mãe. Desses, cerca de 4 milhões conseguiram chegar a outros países, na maioria das vezes arriscando a vida em botes infláveis, e milhares morreram dessas fugas desesperadas, inclusive muitas mulheres e muitas crianças. Essa é a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo as organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. O Brasil é hoje o principal refúgio dos sírios no continente americano. Dados do CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, mostram que já foram concedidos vistos a 2.097 sírios, número muito superior ao registrado nos Estados Unidos, por exemplo, pouco mais de 1.200 vistos, e até mesmo em muitos países da Europa. Graças a uma resolução editada pelo Ministério da Justiça em 2013, o processo de concessão de vistos de caráter humanitário no Brasil ficou mais simples.
As missões diplomáticas brasileiras também estão autorizadas a emitir visto especial para aqueles que queiram vir para cá e solicitar o refúgio ao chegarem ao nosso país. Esse tema, senhoras e senhores parlamentares, tem sensibilizado tanto que a União Interparlamentar, entidade que reúne deputados e senadores de 166 países e do qual tenho a honra de ser presidente do Brasil, dedicou sua Assembleia Geral, realizada nos últimos dias em Genebra. Fiz um discurso incisivo na plenária principal, defendendo que todos os países abram as portas aos refugiados e ofereçam-lhes condições de reconstruir suas vidas, assim como o Brasil tem feito. Nosso país tem mantido uma política de portas abertas e tem sido elogiado mundialmente pelo fato de que aqui, diferentemente de outros países, o refugiado pode trabalhar, ter acesso à saúde, à educação, enquanto aguarda o reconhecimento formal do refúgio. O governo brasileiro tem incluído os sírios em situação econômica precária no Bolsa Família, dando oportunidade assim para que eles recomecem uma vida economicamente ativa no Brasil. Temos consciência de que a migração desordenada, sem planejamento, causa problemas nos países que recebem grandes fluxos, mas nesse caso trata-se de uma questão humanitária. Por isso é preciso encontrar formas de inserção social, ofertando trabalho e moradia para que possam contribuir para a economia local. No caso dos sírios, o que temos visto é que são pessoas com perfis socioeconômicos variados. Há desde camponeses, engenheiros, advogados, profissionais com pós-graduação e vasta experiência profissional, que podem ser aproveitados no mercado de trabalho de qualquer país. Caros colegas, o Congresso brasileiro precisa entrar de vez nesse debate, porque não são somente os sírios que estão chegando, que estão buscando abrigo aqui no Brasil. Também já há, do Brasil, 56 mil haitianos vivendo no nosso país, com visto permanente, pois eles não entram na estatística como refugiado. Atualmente, 80% deles são economicamente ativos, ajudam suas famílias, o que demonstra que a inserção social dessas pessoas vindas de situação de guerra ou de catástrofe natural é possível. Sabemos que defender os direitos dos imigrantes pobres está difícil em um momento complicado da economia, mas o Brasil tem tradição de receber bem, com cordialidade, pessoas do mundo todo. Foi assim que nós construímos uma nação como a nossa, plural, diversificada, e devemos continuar adotando essa mesma política. E numa situação trágica como essa, dos refugiados sírios, particularmente, não há como não abrir as portas, inclusive porque eles podem integrar nossa força de trabalho e contribuir para a nossa economia. Dessa forma, conseguiremos fazer com que as migrações se tornem mais justas, mais inteligentes e mais humanas, como propõe a União Interparlamentar e os organismos internacionais de caráter humanitário. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado. Vamos chamar o próximo orador inscrito, o deputado pelo Espírito Santo, Carlos Manato. Antes, porém, vou dar um minuto para o Benjamin Maranhão. Senhor presidente, eu quero registrar que hoje estou dando entrada a um projeto de decreto legislativo que susta a vigência da portaria número 1070 de 30 de julho de 2015. Essa portaria, ela estabelece taxas de cobrança para supostos serviços da Polícia Rodoviária Federal. É uma portaria absurda porque ela cria taxas sem que tenha sido deliberado pelo Congresso Nacional, sem que isso seja estabelecido por lei. O ministro da Justiça não tem poder